Olá pessoal, bom, eu resolvi fazer este vídeo para tentar esclarecer alguns pontos que ficaram assim meio superficiais no último vídeo no canal de membros e também em alguns vídeos no setor aberto já de um tempo atrás, né? Diz respeito à questão do planeta Terra ter se transformado numa prisão e algumas configurações relativas ao filho paradisíaco ancestral Anhotake e toda a sua fractalização ou sua derivação, poderíamos chamar até de filhos, né? Como muitos livros colocam, que tem como Saratem a sua principal personagem, né? Mas se referindo à Terra como laboratório, simulador e tudo mais que nós estamos comentando no atual momento para explicar a nossa situação perante a criação, né, que nós demos o nome de holograma, e a questão do simulador na Terra. Tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Que a Terra nem sempre esteve nessa situação de controle através de um simulador. Tá? Por mais que o mesmo ele tem uma conotação negativa aqui no planeta, porque ele segue os parâmetros estabelecidos pela primeira fase da criação, que é a fase levando a proposta do Anhotake, na época, que aliás era a única, né, que se tinha naquele momento. Mas a Terra nem sempre ela esteve dentro desse papel. O laboratório pode servir, né, como através de um simulador para diversas finalidades, entre elas você testar realmente situações controladas dentro de um determinado planeta, de forma a estabelecer parâmetros, criar pesquisas, emitir relatórios e por aí vai, né? Que é o que aconteceu de forma contrária aqui no planeta, pelo menos de 20 mil anos para cá. Mas o que nós temos que deixar claro, e isso não sou eu que estou dizendo, tá? Isso está no livro de Urântia, e o Rodrigo também, nos livros dele, aborda isso até de maneira mais instrutiva do que a forma dogmática no qual o livro de Urântia, ele, na minha opinião, ele se baseia, né? ou ele se comporta, digamos assim. Né? Mas o que acontece? Imagine, né? Nós já comentamos na série de vídeos A Origem de Tudo, todo o processo, tá, criacional de Avona, que para a maioria de nós, para a grande maioria, tá, é ali que se inicia a criação. Porém, não é, e nós ficamos de comentar a respeito disso mais para o futuro. Mas, levando em consideração que para o nosso contexto de experiência, Avona seria a criação em si, né, aonde se coloca a fonte que tudo é e tudo aquilo que se criou após, né, o que seria o externo de Avona, né, os superuniversos, os universos locais, tudo isso tem um caráter inédito. Tá? E, por conta disso, naquele momento, a única proposta que se tinha de experienciar, né, toda digamos, a experiência no universo material, a única proposta que existia no momento era do Anhotake, tá? E, logicamente, é uma proposta que continha certas configurações, que era a configuração de momento. Não nos cabe, principalmente no primeiro momento, já que não havia uma outra referência, classificar como menos, como mais, como melhor ou pior, né, dentro dessa narrativa, porque não existia outra para comparação. Então, o que acontece? Né? Quando Anhotake
colocou essa primeira proposta, nós vamos detalhar ela agora aqui para que possamos ter uma ideia do que se tratava e do que ou aonde nós estamos inseridos de uma certa forma, porque essa proposta ela ainda existe dentro do universo, principalmente, ela está principalmente muito presente no setor de Nebadon, no universo local de Nebadon, principalmente nesse momento dentro da galáxia Via Láctea, apesar de existirem outras também que desenvolve esse contexto que se deu o nome de dualidade extrema, né? Mas vamos nos referir também à questão da Via Láctea. O que acontece, né? Foi feita uma configuração em que todas as almas oriundas das mônadas, né, que têm os filhos paradisíacos como integrantes dessas mônadas, tá? Esses fractais, eles tinham que obedecer determinados parâmetros, determinados, digamos assim, regras, né, para poderem participar dessa experiência. Essas regras, elas eram regras que tinham um controle através de algumas estruturas que foram criadas justamente para administrar todo o contexto criacional que estava sendo desenvolvido naquele momento. O livro de Urântia, ele deu o nome para essas estruturas, tá? Entre elas, as que nos interessam aqui nesse momento, se chamam anciões dos dias e ajustadores de pensamento. Vocês vejam que principalmente o nome ajustadores de pensamento é algo bem sugestivo, né, para ter se dado esse nome. Mas o que consistia isso? Tá? Os fractais, para que eles entrassem dentro da experiência, eles passavam pelo crivo, ou pelo ajuste, ou pela configuração dessas estruturas. O que quer dizer isso? Tá? Que as almas e os fractais, eles não tinham a prerrogativa de desenvolver nada que não fosse dentro dos parâmetros estabelecidos por essas duas estruturas. O que eu quero dizer com isso e o que isso também é dito em certas literaturas? Havia um extremo controle ditatorial dessa primeira fase da criação. Não passava nada para o universo material que não estivesse ou que não houvesse passado, tá, pela interferência dos anciões e dos ajustadores de pensamento. Tá? Então as almas, elas não tinham escolha. Os fractais eram formatados, saíam da mônada para o eu sou. Dessa estrutura, eles já saíam com uma pré-designação. Você vai atuar desenvolvendo X, Y e Z no planeta em questão. E isso vai ser controlado pelos ajustadores de pensamento. O que quer dizer ajustar pensamento? Tá? É nesse ponto que eu quero dar para vocês como referência o seriado, tá, que estava até pouco tempo na HBO, chamado Westworld. Ali vocês vão ter uma ideia, tá, do que é um ajustador de pensamento. No seriado existem ali humanos, né, que desenvolveram um local, um parque, digamos assim, que é exatamente algo do próprio planeta, porém ali existiam seres artificiais, tá, que eram basicamente iguais em aparência, em quase todas as questões, iguais aos humanos, porém eram bots, né, como a gente costuma colocar. E esses bots, eles desempenhavam funções específicas reguladas por uma espécie de tablet que definia
qual é a profissão dele, qual a área de atuação, a região onde ele vai se colocar e os contextos com quem ele vai encontrar, desencontrar. Toda a vida, como nós inclusive interpretamos a nossa daqui, né, tudo era controlado, não passava nada a nível de experienciação desses bolts, inclusive até dos humanos que depois vieram a participar desse parque, que o parque inclusive era para os humanos. Eu não vou entrar em detalhe aqui com relação ao filme, né, ao seriado, mas tudo era controlado e ajustado o tempo todo, conforme os bolts iam saindo por qualquer motivo, até da própria inteligência artificial que eles possuíam, elas se desviavam do caminho. Durante o repouso que eles interpretavam como um sonho, ali eles eram ajustados nos laboratórios. Então, a experiência, tá, ou a configuração que o filho paradisíaco Anyotake desenvolveu, que eu estou dando o nome aqui de primeira fase, tá, da criação, tinha isso como parâmetro. As almas, elas eram levadas para um determinado setor, tá, de uma galáxia ou de um universo, por veículos ou merkabás, tá, que eu até mencionei isso no vídeo do canal de membros, que se dá o nome de serafins e super serafins. Os super serafins, logicamente, era um merkabá ou uma nave energética com uma capacidade muito maior que a de serafins de forma comum, inclusive percorrendo muitas distâncias muito maiores. Mas esses merkabás, eles tinham uma característica muito peculiar, em que as almas ali, ao serem transportadas ou retiradas de um contexto experimental para outros, elas tinham a sua vivência retirada através de um backup. Tá? Esse backup, logicamente, serviria para alimentar de informações os filhos paradisíacos, que eram os responsáveis, eram os deuses, digamos assim, para os fractais de almas que participavam da experiência, porque os fractais, eles não conseguiam ir além, eles não voltavam para a sua mônada, eles estacionavam nos filhos paradisíacos que, de infinito, né, faziam a transferência dessas almas para experienciar situações totalmente distintas uma das outras. Quem mandavam justamente era quem comandava a experiência, tá? E os ajustadores de pensamento eram os que faziam a configuração do que aquela alma iria viver. Então vocês imaginem essas almas dentro de uma sociedade, né, em um determinado planeta, achando, né, que a sua vida é composta por uma sucessão de acasos. Imaginem-se nós aqui, né, experienciando determinadas situações, encontrando ou deixando de encontrar determinadas pessoas, como se isso fosse obra do acaso, ou até mais recentemente, através do espiritismo, algo que foi planejado, literalmente planejado. Tá? Os encontros e desencontros dentro dessa configuração são feitos para acontecer porque há um interesse de se avaliar alguma situação com relação a isso. Por isso que esse abuso, né, de autoridade, digamos assim, dos filhos paradisíacos, das estruturas dos anciões dos dias e depois dos ajustadores de pensamento, levaram, né, o arcanjo Lúcifer a combater, a protestar e a, digamos assim, delatar esse tipo de situação que estava ocorrendo, porque os filhos paradisíacos acharam isso, ou se viciaram nisso de uma certa forma, em tal gradiente, que eles passaram a tomar proveito dos fractais de alma de forma, digamos assim, inconsequente.
principalmente os filhos paradisíacos menores, os novatos, como o caso de Saratem, né? Eles começaram a desenvolver um gosto tão profundo pelo poder, né, que se tinha com relação à experiência, a você ter o controle sobre um videogame, que isso começou a se tornar algo negativo. Então, o papel dos ajustadores e dos anciões dos dias é o que eu queria deixar para vocês claro, porque essa configuração é o que se apresenta na Terra no momento, no simulador da Terra. Tá? Por mais que as pessoas achem que cocriam, que isso, que aquilo, isso é controlado. Tá? O teu mapa astral, o mapa numerológico, tá? É tipo uma sequencial, um código de barras em que você pertence a uma determinada, digamos, lote, né, de fabricação, quando você nasce dentro de uma data, regido por um determinado astro. Aquilo é como se fosse uma codificação do seu lote, em que você, junto com outros que nascem basicamente dentro daquela configuração, estão sendo criados para desempenhar um respectivo papel. E se você não respeita isso, você tem inúmeros problemas na sua vida. Tá? E as pessoas recorrem a esse, logicamente, com uma visão totalmente deturpada, tentando se colocar dentro das regras de modo a ter uma vida mais harmônica, né? Se sujeitando de repente a empregos, a processos de personalidade emocional e seja lá o que for, em função, lógico, buscando uma regra, e elas nem percebem que isso é algo ditatorial, é aquele falso livre-arbítrio em que você tem a possibilidade de escolher uma profissão dentro das quais ele te dá como opção. Se a sua profissão, que é o caso, não estiver dentro daquilo, entendeu? Você está fora da regra. E foi isso que aconteceu com Lúcifer, né? Quando ele criou, né, todo o racha com relação à estrutura da própria fonte que tudo é, porque aquelas estruturas trabalhavam em conjunto com a fonte. Tá? Era a configuração que se tinha. Tá? Então, quando ele criou esse racha, paralelamente, já vinha se desenvolvendo uma contrapartida por outros filhos paradisíacos ancestrais, Mikara, um deles, né, que, vendo essa questão, digamos assim, desarmônica na experiência que já estava estagnada há anos por conta disso, criou, né, uma codificação diferenciada que se deu o nome de codificação morontial. Tá? Essa codificação morontial, que vai ser explicada depois num vídeo do canal de membros, era a codificação que burlava, que criava uma espécie de bypass dentro da estrutura entre uma mônada e a sua experiência física, sem passar pelas estruturas dos anciões dos dias e dos ajustadores de pensamento. Agora vejam bem, Lúcifer assumiu esse papel porque ele era um filho menor de Micá. Tá? Lembrando que Lúcifer não é uma pessoa, é um cargo. Tá? E no caso, o arcanjo que ocupa o cargo de Lúcifer, que eu não tenho o nome dele, tá? Ele é o Manu responsável pelo setor da Via Láctea. Tá? Então ele criou esse racha e ali, naquele momento, houve, tá, um dos processos o que gerou maior gradiente de polaridade, que foi a rebelião de Lúcifer, que muitos deram esse nome aqui. Tá? Ali, essa questão foi o que gerou maior polaridade. Por quê? Né? Porque as almas, né, os filhos paradisíacos, eles não tinham, naquele momento, ciência que estava sendo, digamos assim, preparado ou estabelecido uma outra ou uma segunda fase da criação
no qual eles não teriam mais o controle sobre as suas experiências, sobre os fractais que participavam de suas experiências. Esse foi um dos principais problemas. Eles perderiam o papel de deuses e passariam a ser responsáveis pelo todo o processo que um fractal de alma iria desenvolver, né? Porque pelo código morontial, não havendo mais a necessidade de passar por todas as estruturas de anciões dos dias, de ajustador de pensamento, uma alma ela teria a liberdade de fazer da experiência o que ela bem quisesse. Logicamente, como participa de um grupo de experiências, né, ela tem que, de uma certa forma, obedecer certos parâmetros, mas não naquela questão da ditatorial, inclusive, tá, com a perda ou a extração de uma maneira compulsória de suas memórias. Tá? Então, uma das principais diferenças era isso. A experiência termina e essa alma ela pode retornar à fonte, sem precisar dar satisfação para nenhuma estrutura intermediária que estava totalmente comprometida com o modelo antigo que se tornou escravocrata. Tá? Então, a questão de Lúcifer também foi muito, digamos assim, séria, porque mais tarde é a que acabou dando origem às grandes guerras, porque as raças, né, e os filhos paradisíacos que pertenciam ou que pertencem à configuração do filho paradisíaco ancestral Anhotake fizeram uma verdadeira caçada, tá? As almas ou as estruturas morontiais, sejam elas de planeta ou sejam elas de unidade biológica, na busca, tá, da codificação que fazia ou que diferenciava essa segunda fase da primeira. Tá? E aí envolvem outros vários motivos, né, que isso será melhor explicado nos vídeos seguintes. Tá? Mas eu acho que eu estava devendo uma explicação mais detalhada com relação a toda essa estrutura experiencial, que muita gente não entende, né, como é que Deus permite isso, Deus permite aquilo, e isso, mais uma vez, deixa claro que o conceito de Deus que as religiões aqui no planeta nos passaram é o conceito de Deus da primeira fase, daquele Deus que controla tudo, que não passa nada pelo crivo dele, em que você tem que, obviamente, se submeter, né, aos desígnios desse Deus. Tá? Então, isso também coloca em xeque essa ideia, né, que nos foi passado e coloca, na verdade, a criação, ou a fonte, ou Deus, dentro de nós mesmos, já dentro de uma estrutura morontial. Tá? Antes que alguém pergunte, tá, a Terra é um planeta morontial, porém, ela foi assaltada, digamos assim, em torno de 20 mil anos atrás, pelos draconianos, que é uma estrutura que faz parte da primeira fase, tá, da criação, e o simulador ele foi hackeado, ele foi adulterado de forma a expressar toda a experiência cocriacional que os seres envolvidos na primeira fase têm. Então, se criou algo meio disfuncional aqui no planeta. É um planeta morontial em que as almas que tomam contato, né, com esse planeta através das suas estruturas compostas aqui, elas acabam, digamos assim, sendo contaminadas, entre aspas, né, pela codificação morontial. E com isso, fazem a transferência de algo antigo para algo novo, né? Vivendo, né, uma situação antiga, né? Seria a mesma coisa que você, por exemplo, pegasse aí um carro, né, um carro moderno e tirasse
o motor desse carro moderno e colocasse um motor dos anos 70 nesse carro, entendeu? Ia ser uma coisa que ia funcionar de uma maneira muito improvisada, muito capenga, se funcionasse. E é o que nós estamos vendo aqui acontecendo no planeta. É um choque, né, entre duas vertentes, né, de polaridade, em que, obviamente, a negativa ela tem uma, digamos assim, uma sobreposição momentânea por conta, inclusive, da quantidade de bolts que estão inseridos dentro desse simulador, né? No qual os bolts são aqueles que são colocados de forma a fazer a experiência funcionar dentro da configuração que se quer. Tá? Então, o que você vê aí de situações disfuncionais, né, de pessoas com ideias completamente absurdas, pessoas que não enxergam um palmo do que está acontecendo, né? Quer dizer, isso ficou muito claro quando essa história de almas artificiais veio à tona, que isso passou a explicar muitos comportamentos anômalos que nós verificamos nesses últimos tempos, principalmente pós esse problema sanitário para cá, com relação à conduta das pessoas, né? Então, isso também explica. Bom, gente, eu acho que o vídeo já se prolongou um pouco, né, em função dessa explicação, e eu espero que isso tenha elucidado melhor a vocês com relação à questão da criação, tá? Que a criação não é dessa forma religiosa que nos passam. Nós todos fazemos parte disso, nós todos somos testadores, engenheiros, projetistas, nós somos tudo isso ao mesmo tempo, tá? Nós projetamos, nós calculamos e nós muitas das vezes testamos as nossas próprias experiências, tá? Então aqui, agora, não cabe mais o processo de vitimismo para ninguém, tá? Por pior que sejam as experiências que cada um passa, nós temos que botar a cabeça no lugar, começar a raciocinar com estoicismo, né, digamos assim, e tentar resolver ou harmonizar os pepinos que nós temos, esperando o momento, tá? Caso nós não consigamos harmonizar de forma total as nossas vidas dentro dessa atual existência por conta de muitos processos, a gente, pelo menos na liberação da unidade biológica, consigamos, tá, utilizando a razão, não retornar mais para essa configuração, tá? Esse é o objetivo de todas essas informações, é o objetivo atual, talvez até tenha sempre sido eu que não percebia isso, né, do canal, é justamente criar condições cognitivas para que vocês entendam, tá, aonde nós estamos metidos, passando agora para vocês informações, tá, que é quase como se fosse um manual técnico, tá, do videogame ou do simulador, para que a gente comece a entender esse jogo e possa começar a jogá-lo, tá, de forma que facilite a nossa passagem por aqui, tá ok? Mais uma vez aí agradeço a atenção de todos, tá, e até o próximo vídeo.